Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi, analisando aí um pouquinho do que está acontecendo em São Paulo, entendendo principalmente a oferta no centro-norte do país e, obviamente, tentando entender que impactos toda essa tragédia lá no Rio Grande do Sul pode trazer para a pecuária brasileira e, enfim, para a formação de preços no final das contas. Afinal de contas, a gente está falando de um estado que, apesar de não ser o maior produtor de carne bovina do Brasil, temos características importantes de produção de aves e suínos lá que são concorrentes diretos da carne bovina. Mas quem vai explicar tudo isso para a gente melhor é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui o Iberville com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desses possíveis cenários de precificação para a arroba do boi gordo. Vamos começar com o que está acontecendo agora, Iberville, no mercado em São Paulo, que é a nossa referência de formação de preços. A gente vê um mercado mais contido, Iberville, dá para dizer isso? Mais frágil? O que está acontecendo? Explica melhor para a gente. Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, o mercado do boi, ele na última semana ele apareceu um pouquinho mais de oferta. Os frigoríficos têm conseguido comprar um pouco melhor. A gente não está falando de um excesso de oferta, não está falando de frigorífico conseguindo pressionar o mercado de maneira mais contundente, mas eles estão ajustando as suas ofertas de compra para os valores menores ali que vinham sendo observados. Então, vamos dizer, a gente tinha uma banda de preços e os valores menores eram menos frequentes, tem acontecido ou tem sido ofertados com um pouco mais de frequência. O mercado não está frouxo, até porque quando a gente olha do Brasil Central para cima, a condição das pastagens tem permitido uma manutenção desse gado e engorda, e isso dá vamos dizer, deixa o cenário um pouco mais firme do que tem sido observado nesse centro-sul aqui. Então, seria essa ponderação. Mas, e outro ponto aí a ser ponderado é que nós tivemos boas notícias vindas do mercado atacadista na última semana. Então, houve uma melhoria do escoamento, um dia menos de abate, pensando no feriado da quarta-feira. Isso acabou colaborando com o enxugamento dos estoques, e o mercado atacadista até evoluiu um pouquinho na última semana. E tem aí o Dia das Mães também para acontecer, né, Iberville? E é uma data importante para comercialização de carne também. Isso, a data, o Dia das Mães, historicamente, ele é considerado a segunda melhor data, né? Perdendo só para os feriados ali de final de ano, Natal e Ano Novo, que a gente considera quase como um bolo só. Então, o Dia das Mães é o segundo melhor, não é um feriado, mas é a segunda melhor data comemorativa. É. E isso traz que expectativas para os preços? Quando você fala de não alterou a cotação, mas trabalha na banda de baixo, o que a gente pode entender isso? Qual que é o preço mais praticado hoje? Vamos tomar como referência São Paulo de novo. Alexander, em São Paulo, as ofertas de compra aí estão entre 225 e 230 em sua maioria. Então, e pensando nessa semana, o que a gente pode esperar? Na nossa leitura, essa colaboração do atacado pelo feriado, pelo início de mês, pagamento dos salários, ela deve ajudar a manter esse cenário de escoamento um pouco melhor. Então, esse aumento de oferta que aconteceu nos últimos dias, essa oferta um pouco mais confortável ou menos apertada, ela precisa aumentar um pouco na nossa visão para o mercado perder força de maneira mais significativa. Por enquanto, o que a gente tem hoje seria um mercado um pouco mais lateralizado. A nossa expectativa, se fosse para cantar uma pedra aí, pensando no mercado na semana. Tem uma oferta maior, um pouquinho maior sendo disponibilizada, mas em contrapartida tem uma demanda que está ajudando a absorver essa oferta, o que não dá margem muito para mudança brusca de patamar de preços. Então, Isso, exatamente, Alexandre. bom, A nossa leitura é essa. muito bom. Iberville, temos ainda o fator, observando obviamente a demanda, o fator exportação, que está vindo aí com novidades, hein? Alex, as exportações, elas
elas têm registrado, vamos dizer, o acumulado, considerando os primeiros dias, 20 dias úteis de abril, lembrando que para fechar abril agora, ainda temos 2 dias úteis para se somar, que vão se somar a esse resultado, a gente já teve 203,8 mil toneladas. Esse volume é o segundo maior volume da história. Ele só perde para dezembro de 2023, que foi o maior volume já embarcado, na casa de 208 mil toneladas, que foi agora no final do ano. Como nós ainda temos 2 dias úteis e 4 mil toneladas e uns quebradinhos aí para superar o recorde anterior, a menos que a gente tenha tido uma mudança muito importante nesses 2 dias, ou praticamente uma estagnação dos embarques, a gente deve quebrar o recorde, sim. A gente, para referência, a gente vinha com uma média diária de uma média diária de 10,2 mil toneladas nesses primeiros 20 dias úteis de abril. Então, se cair para metade disso, o recorde já vai ser quebrado com folga. Então hoje a gente está em 203, tem mais 2 dias para ser contabilizado, podemos superar o recorde que foi de 208 mil toneladas em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado. Ou seja, as exportações estão indo muito bem, obrigado, né, Iberville? Isso, as exportações, o preço médio na comparação anual está com uma queda de 5%, mas esse aumento, aí pensando em média diária, o aumento de 66% na comparação com a média diária de abril do ano passado, ele arrasta o faturamento junto, né? Então, mesmo com o preço 5% menor, a gente teve um aumento de 58% no faturamento médio diário, considerando o período disponível aí de abril. Muito bem. Temos a demanda interna com o Dia das Mães, recebimento de salários, temos a exportação ajudando a enxugar aí essa oferta, temos um aparecimento um pouquinho maior de oferta. Agora, você acha que em relação ao aumento de oferta a gente pode ver um aumento expressivo com essa condição mais seca se consolidando, digamos assim, na faixa central do Brasil, Iberville? A tendência é que nós tenhamos aí um aumento de oferta ao longo de maio, eu diria maio e junho, considerando que as chuvas vieram boas até agora. Né? Esse aumento de oferta, na nossa visão, nós temos a ponderação sobre a antecipação de abates que aconteceu pela boa relação de troca lá no ano passado, aumentando o uso de TIP. Então, isso pescou um pouco de gado na nossa visão, um pouco de gado que seria ofertado agora, e também a seca que fez com que as chuvas demoraram para voltar no final do ano passado devido ao El Niño. Isso deu uma embolada na situação de lotação em boa parte das propriedades, e nós acreditamos que isso possa ter influenciado esse aumento de abates que aconteceu no início do ano. Então, por essas duas razões, antecipação pelo milho e antecipação ou necessidade de venda no início do ano, nós acreditamos que um pouco desse gado que sairia já saiu. Por isso nós não vamos ter final de safra? Não, na nossa visão deve aumentar um pouco a oferta, essa oferta deve ser suficiente para incomodar do ponto de vista de preços, mas eu não sei até que ponto a gente tem potencial para um mercado afrouxar muito, não. Ainda mais quando a gente considera as exportações em ritmos recordes aí que têm sido observados. Exportação fazendo o papel dela, enxugando bastante aí o mercado, então vamos ver como é que vai ser esse comportamento. E mais do que isso, aprender como é que vai ser a oferta, né, Iberville? Porque temos essa condição aí que você mesmo trouxe da antecipação da oferta. Vamos ver se isso, no final das contas, melhora essa distribuição de oferta e evita aquela concentração tradicional de final de safra que a gente sabe que faz preço cair, baixar bastante, mudar muito de patamar. Vamos ver esse ano como é que vai ser essa situação. Agora, Iberville, queria trazer para a nossa conversa um pouquinho do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e entender quais os aspectos, né, que influenciam na formação de preços e como essa tragédia pode, de alguma forma, mudar o mercado daqui para frente.
Eu falei no começo da nossa conversa que era para a gente prestar atenção no mercado avícola, principalmente por conta da referência lá do Rio Grande do Sul na produção de frangos no país, e também no mercado de suínos, né? E queria entender um pouquinho contigo como é que isso vai impactar na formação de preços das proteínas animais, e principalmente das proteínas em relação à carne bovina. Bom, vamos lá, Alexandre. Primeiro eu queria deixar aqui a, a nossa solidariedade ao pessoal, ao povo gaúcho, né? E dizer que o que a gente fala aqui dentro do contexto do que está acontecendo lá é troco, né? Lá a gente está falando de uma tragédia e aqui, mas como o nosso foco aqui é mercado, vamos falar de mercado, né? Então eu queria só deixar essa ponderação feita e mandar um Claro. abraço para todo mundo lá e pedir para que todo mundo que pode ajudar da melhor forma e qualquer nível de ajuda. E que a nossa É, solidariedade é plena aqui, né, Iberville? Com todo o povo isso. gaúcho nesse Então, momento. É isso aí. para que, assim, só fazendo esse adendo, aí vamos focar nos números, que é o que a gente sabe fazer. Alexander, o que a gente tem no Rio Grande do Sul é uma participação em relação à produção de suínos do Brasil, e aí usando números de 2023, de 17%. Em relação à produção de frango, aqui pensando em cabeças abatidas, é de 12,5%. O que está acontecendo lá, a tragédia e todo esse ponto aí que a gente já comentou e que está todo mundo vendo, mas além disso, a gente tem uma questão logística. A logística do Rio Grande do Sul, ela se desmantelou ali em boa parte das regiões. Então a gente tem pontes que sumiram, tem estradas que estão cobertas, estradas destruídas e etc. Então, a partir do momento que essa questão mais crítica e essa água baixar, quando isso acontecer, a gente ainda vai ter um problema muito sério de abastecimento de granjas lá na nossa visão. E esse abastecimento de granjas tende a impactar fortemente a manutenção dessas granjas, dessas produções que não foram diretamente impactadas, porque algumas granjas a água chegou lá e aí houve uma mortalidade de animais direta, né? Mas passada a fase de alagamento, ainda vai ter esse problema que vai ficar por um bom tempo pensando em logística, em acesso desses animais à ração. Fora a destruição das próprias fazendas, administrativa, etc., né? Mas pensando na produção de aves e suínos, isso pode ter um impacto, na nossa visão deve ter um impacto e uma diminuição de produção. E isso pode aumentar preços das proteínas concorrentes e colaborar com o mercado do boi, né? Pensando em outro número aqui para a gente trazer para a conversa, o Rio Grande do Sul tem uma capacidade de armazenamento também de 33 milhões de toneladas, segundo a Conab. 16% da capacidade nacional. E aí a gente pega, mesmo a safra que já estava colhida, porque quando a gente vai para a situação da safra do Rio Grande do Sul na semana passada, o arroz estava 80, segundo o Conab, 83% colhido, milho primeira safra 83% colhido e soja 60% colhido. Mas mesmo com isso, o que estava no armazém também, boa parte do estado teve problemas. Então, até que ponto esses armazéns, essa infraestrutura foi afetada, consequentemente, afetando a disponibilidade de grãos, além da própria questão de levar esse grão até a granja, né? Então, nós temos todas essas variáveis para acompanhar. Na nossa visão, isso tem potencial para dar uma pressionada no mercado das proteínas, que dentro do contexto do boi a gente chama de alternativas, né? São as aves e os suínos. É importante você destacar, né, Iberville, porque não é só o efeito direto da enchente numa propriedade, né, provocando perdas, seja da ração, do milho, do trigo, enfim, dos animais, dos próprios animais, mas é o efeito gerado pelas chuvas e enchentes nas pistas, rodovias, nas estradas vicinais, enfim, é um caos o que virou o Rio Grande do Sul e que até onde a gente consegue acompanhar pela televisão, é um caos formado ali que vai precisar de muita organização para voltar ao normal depois que toda essa tragédia se acalmar, né? E
quanto isso vai impactar na oferta de proteínas no mercado e quanto isso vai mexer com preços no final das contas, né? Isso, Alexandre. A gente tem o peso da produção gaúcha na avicultura e na suinocultura, ele é maior do que para a produção de bovinos, mas acaba que direta na produção de bovinos, que representa aí, pensando em abate, Rio Grande do Sul abateu 5% dos animais no ano passado, ou indiretamente, via essas proteínas alternativas, a gente acha que tem espaço para um impacto, sim. Quando a gente pega a relação entre a carne bovina de dianteiro e a carne de frango, 1 quilo de carne de dianteiro compra hoje, considerando preços no atacado, compra o equivalente a 2 quilos de carne de frango. E essa relação, ela está mais próxima, ou seja, o frango exerce menos pressão por competição do que em outros momentos. No início de 2022, por exemplo, essa relação chegou a 3. Então, com 1 quilo de dianteiro, era possível comprar 3 quilos de carne de frango congelado no atacado. Então, essa diferença, quanto maior, mais pressiona o efeito de substituição ali de consumo, né? E com o efeito das enchentes e com o efeito que a gente ainda desconhece, essa relação pode piorar, né, Iberville? Ela pode, na Piorar verdade, para o frango, na verdade, né? piorar para o frango. Isso, a gente pode ter um acréscimo de preços do frango em relação à carne bovina, essa relação se tornar mais atrativa para o consumo de carne bovina. Claro, quando a gente fala mais atrativa, a gente não está falando que a carne bovina está mais barata, está falando que elas estão mais próximas, né? Ou É a podem ficar competitividade, mais né? próximas. É a tal da Exatamente. competitividade no final das contas. Carne bovina pode acabar ficando mais competitiva diante dessa condição que pode se instalar aí com a ampliação dos preços de frango e suíno. E isso abre espaço para mais compras, para mais demanda. Isso colabora com o escoamento dessa carne no mercado doméstico. O mercado externo tem feito a sua parte já, né? O mercado externo tem ido muito bem em volume. E aí a gente tem essa possibilidade de um ponto a menos atrapalhando o escoamento de carne bovina, que seria a competição com o frango. Na verdade, ele já está competindo menos sob esse ponto de vista, mas teria talvez um ganho de competitividade ainda adicional que pode ocorrer para a carne bovina. Só para a gente entender a representatividade, você falou que os abates de carne bovina representam 5% do Rio Grande do Sul. Desculpe. Representa 5% do abate nacional, certo? Isso, abate, usando 2023 como referência, abate 5,2% o Rio Grande do Sul em relação ao nacional e produção de carcaças 4,6%. Produção de carcaças um pouquinho menos, porque o peso médio de carcaça do Rio Grande do Sul é um pouco abaixo do nacional. Tá. Características raciais e de sistemas. Dá pra gente colocar ou trazer esse percentual aí para suínos e frango também, Vervilha? Claro, claro. Suínos, a participação no abate nacional o ano passado, 17%. Produção de carcaças, 17,1%. Abate de frangos, participação no abate, 12,5%. Produção de carne de frango, participação, 10,6%. São mercados consideráveis comparando aí com o de bovino, né? 17, Isso. 12,5% aí. Enfim. É uma situação bastante importante de ser levada em consideração, mas ainda a gente precisa saber que impacto essa condição de chuvas aí, das enchentes, enfim, dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, trouxe para setores como o suinícola e o de frango, certo? Isso, Alexandre. E aí, na nossa visão, o impacto tá. A gente tem que tentar entender o tamanho, né? Mas Isso, o impacto vai haver já o impacto, aconteceu, né? já está feito. O impacto já está feito. Essa questão logística, essa questão de safras no campo e safras armazenadas, isso tudo tende
a afetar ali o cenário, sim. Talvez o principal destaque seja a questão logística nesse momento, porque, porque quando a gente fala de preços, o preço do milho ele vem cedendo nos últimos meses, então se desse para trazer esse milho de outras regiões, seria a grande questão é se esse milho vai conseguir chegar, se essa ração vai conseguir chegar nessas granjas, né? E quando a gente fala de ração, a gente está falando aí grosseiramente 70% praticamente milho e um outro tanto para completar aí a farelo de Farelo, soja né? e núcleo. É. Bom, temos que entender, portanto, essa dinâmica de formação de preço, mas no primeiro momento dá para dizer que vai haver uma perda de competitividade aí das proteínas de suíno e frango em relação à proteína bovina. E isso aparentemente pode melhorar a demanda aí pela carne bovina e, consequentemente, ter um impacto na formação de preços também. Vamos ter que acompanhar para ver essa confirmação dessa análise, mas tudo indica que, diante do que está acontecendo, a gente tem esse cenário muito plausível aí trazido pelo Iberville Neto. Bom, Iberville, mais alguma coisa, mais alguma informação importante que a gente pode passar aí para quem está nos ouvindo? Alexandre, eu acho que é isso. Em relação ao mercado aí, voltando, vamos dizer, para o mercado em nível nacional, sem focar na produção do Rio Grande do Sul, a gente está falando de uma chegada de um pouco mais de oferta. Essa oferta, ela deve encontrar uma demanda agora nesse início de maio, uma demanda melhor, e vamos acompanhar o quanto essa oferta vai aumentar ao longo de maio e junho. Acreditamos que vai aumentar, mas o quanto ela vai aumentar vai ser fundamental para definir esse equilíbrio. E a outra, talvez um outro ponto que valha um comentário, seja essa evolução de preços do bezerro que tem acontecido, o famoso ágio do bezerro que tem aumentado nesses últimos meses, e esse ágio do bezerro, nós fizemos uma análise recentemente que esse ágio do bezerro ele costuma ser um prenúncio de um momento de mais retenção de fêmeas. Então, talvez esse segundo semestre tenha espaço para preços um pouco mais firmes se efetivamente a gente tiver uma diminuição de fêmeas nos abates. E aí, eu digo diminuição frente ao que se espera para o segundo semestre. Tipicamente, fêmeas são menos presentes nos abates do segundo semestre, né? Mas mesmo para o período, se a gente começar já a fase de uma oferta menor de fêmeas no acumulado aí de 12 meses, isso tende a colaborar com a precificação. Segundo semestre, tipicamente, exportações são um pouco melhores. A gente tem o ponto de cenário fiscal, cenário turbulento, né? O governo assumindo que algumas metas não vão ser Cumpridas, né? atingidas, isso deixa o câmbio um pouco mais nervoso, por sua vez, acaba beneficiando exportações, mas não é bom para o consumo doméstico em médio prazo. Então, algumas ponderações só além desse foco que a gente comentou aí. Muito bem. Acho que respondendo então em partes a pergunta do José Mendes aqui. Ele diz que está com 2 anos que o preço do gado está barato. Ele quer saber quando volta a subir, que para ele está difícil, lá em Chapada Diamantina. Segundo semestre, portanto, uma perspectiva de melhora aí para acontecer, certo, Iberville? Eu acho que segundo semestre o mercado pode trabalhar em patamares melhores do que os atuais, até o próprio mercado futuro aponta isso. Eu acho que só não é um ano ainda de acreditar em altas muito fortes, mas eu acho que há espaço para o mercado dar uma andadinha no segundo semestre, sim. Talvez altas mais fortes, talvez não, na nossa visão, altas mais fortes ficam para os próximos anos, mas esse ano eu acredito que o mercado possa evoluir no segundo semestre, sim, em relação ao que a gente tem hoje. Se fosse para desenhar aí com a ponderação de que ninguém tem bola de cristal, mas eu acredito em preços melhores para o segundo semestre. Boa. O pessoal da PPM está dizendo que lá em Tocantins houve uma diminuição de R$ 5 na arroba da vaca na última semana. E hoje, a R$ 180 bruto à vista é o preço sendo praticado. E os frigoríficos estão lentos na compra por lá. O frigorífico sendo abastecido, né, Iberville? O frigorífico, essa última semana, ele trabalhou um pouco melhor, comprando um pouco melhor. A região norte, como um todo, ela está um pouco mais difícil para a indústria de comprar gado.
como um todo que eu digo sem entrar nas particularidades, né? Assim, do meio para cima do Brasil em geral, a qualidade das pastagens está um pouco melhor e isso permite uma retenção. O pecuarista briga um pouco mais pelos preços e o mercado fica um pouco mais firme. Mas mesmo no Centro-Sul, aqui a gente não está falando de um mercado frouxo. Está falando que o mercado ele deu uma dissipada naquela força que ele ganhou nas últimas semanas. Passou aí umas 3 ou 4 semanas num ritmo um pouco mais positivo. Muito bom. Obrigado ao pessoal participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui pra gente também. Iberville está nas redes sociais, HN Agro também nas redes sociais, né, Iberville? Isso, o nosso Instagram é hn.agro e nós temos um grupo no Telegram também. Se alguém quiser nos acompanhar, é muito bem-vindo. É um HN Agro, acho que jogando no Telegram lá, ou no próprio Instagram também tem o link. Boa. Nos destaques. Fica o convite para participar e ter mais referências aí do que está acontecendo no mercado pecuário pelo Brasil afora. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação e disponibilidade de estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender o mercado. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. É um prazer, Alexandre. Até a próxima. Tá aí, Iberville Neto da HN Agro trazendo as informações de mercado. Falamos sobre preços do boi mais fragilizados aqui no estado de São Paulo por conta de uma oferta que apareceu aí nos últimos dias. No entanto, temos fatores de sustentação como as demandas, demanda interna e demanda de exportação. No caso da demanda interna, tem início de mês, né, com recebimento de salários, e tem Dia das Mães, que é o segundo melhor momento de vendas aí, de carne do ano. Então, esses dois fatores podem dar uma sustentação ainda e evitar uma pressão muito grande nos preços. Para daqui para frente, o Iberville acredita que vamos ter sim um aumento de oferta, mas não numa proporção que possa derrubar muito as cotações. Na análise do Iberville, a gente já teve alguma antecipação desses animais lá no final do ano passado, início desse ano, quando a situação das pastagens não era das melhores. Então o pecuarista optou por antecipar, suplementar esses animais e vender naquele momento em que o preço estava um pouco maior. E também no que diz respeito ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o Iberville pondera que a situação tanto da produção quanto da logística do estado pode fazer encarecer as proteínas concorrentes aí da carne bovina, já que o estado representa de forma significativa aí essas proteínas, e ao fazer esse encarecimento das proteínas de frango e de suínos, elas ficam menos competitivas com a carne bovina, que pode ser um atrativo aí para consumo, principalmente quando a gente tem uma carne bovina mais competitiva para o consumidor. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas enfim, essa é uma análise geral e genérica do que está acontecendo nesse momento e como isso pode impactar na precificação dos produtos. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3, Mercado Futuro, nesse momento, e dar uma olhadinha também no indicador CPEA. Vamos lá? Olha aí, boi gordo para maio, R$ 228,70, nesse momento caindo 0,5%. O junho, 230,20, queda de 0,02%, praticamente estável. O julho, 233,65, caindo 0,09%. Agosto, sem modificação. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 233,80, com alta de 1,17%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.